Querido irmão, querida irmã, estamos neste mês da Bíblia e sabemos que a palavra de Deus é sempre luz para as nossas vidas. É uma lâmpada que ilumina, que acompanha nossa caminhada. E hoje a palavra de Deus nos fala do seguimento de Jesus. Esse seguimento de Jesus Cristo que encontramos presente em muitas pessoas, os discípulos, apóstolos e em tantos santos, missionários e missionárias e leigos e leigas que seguiram Jesus Cristo. A primeira leitura, esta leitura da sabedoria, é uma oração atribuída a Salomão, uma oração muito importante, e os judeus que estavam em Alexandria e rezavam a fim de que iluminasse a caminhada, a vida deles, sobretudo nessas exigências da fé, em meio de um mundo que sabemos que era um mundo pagão, um mundo que não acreditava em Deus, e sabemos que esta leitura lembra o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, que é importante Deus, é possível encontrar a felicidade se a pessoa coloca seu coração, suas expectativas, sua vida em Deus. E o Evangelho nos aponta o caminho do discipulado. Nesses dias nós fizemos um encontro com a juventude e eu fiquei assim animado e admirado. Eram jovens e sobretudo adolescentes. Como o adolescente, quando cantavam e tocavam cânticos de animação, eles ficavam felizes, dançavam e erguiam a voz, batiam palmas. E eu fiquei pensando, quando a pessoa carrega Deus no coração, tem que realmente se sentir feliz e louvar a Deus. Mas eram muitos? Não, eram poucos. O convite foi feito para muitos, mas eram poucos. Hoje nós escutamos no Evangelho que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tinha uma multidão grande, pessoas que talvez foram escutar Jesus, mas Jesus, ele talvez não se deixou guiar e emocionar pela multidão, como muitos de nós às vezes queremos ver nas nossas igrejas, e às vezes pensamos que o sucesso para seguir a Jesus Cristo é a multidão, e até ficamos animados assistindo na televisão ou eventos religiosos. Quando tem uma multidão grande, ficamos bem assim, pasmos e animados e motivados, e pensamos: nossa, que evento tão interessante, quantas pessoas. Mas a pergunta seria: realmente, após esse momento de oração ou esse momento de louvor, será que realmente a pessoa assumiu para valer esse compromisso e seguimento de Jesus? E Jesus, então, estando a caminho de Jerusalém, onde ele sabe que queria acontecer um momento difícil, um momento da cruz, da morte, mas o povo, ele estava entusiasmado. O povo, ele talvez olhava em Jesus, tinha diferentes ideias, mentalidades. Alguns olhavam em Jesus realmente o Messias, o Filho de Deus. Outros talvez estavam aí vendo Jesus ou seguindo ele por curiosidade. Então tinha aqueles bons que tinham desejo realmente de se encontrar com Jesus e ouvir a palavra de Deus. Os curiosos, os interesseiros, talvez esperavam algum milagre. E tinha os inimigos que estavam esperando uma ocasião para acusá-lo e condená-lo. E são várias mentalidades
desejos, anseios, tudo aquilo que eles carregavam. Jesus aponta 3 condições para segui-lo. Primeiro, o desapego afetivo. Significa desapego aos familiares até a própria vida. Quem não odeia o seu pai, a sua mãe, até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. O que significa odiar? Porque muitas vezes ficamos pensando, será que eu tenho que deixar de lado a minha família? É que os primeiros cristãos, discípulos de Jesus Cristo, sabemos que foi muito difícil. E eles muitas vezes eram expulsos da própria família. Quando alguém se tornava cristão, a família expulsava essa pessoa ao seio da família. E aí, o que significa aqui odiar? Não significa rejeitar os sagrados laços familiares, mas priorizar os valores do Evangelho. Veja bem, nós missionários, que viemos de outra pátria, outro país, outra cultura, não é que nós odiamos nossa família. Eu amo a minha família de todo o coração, mas seguir Jesus, seguir a vocação missionária, me fez pensar e até desapegar da própria família. A gente liga, a gente conversa com eles, mas o Evangelho, quem realmente ama Jesus Cristo, tem que tomar algumas decisões e deixar de lado alguns apegos. Significa amar a família, mas Cristo é maior e vale a pena segui-lo. Então, esse seria o desapego afetivo. Disponibilidade em carregar até a própria cruz. Seguir Jesus não é só essa religião que às vezes se prega, uma religião das massas, da multidão, do Cristo da prosperidade. Não. Seguir Jesus também é carregar a própria cruz. E nós sabemos que alguns cristãos são exemplo para nós do martírio, que seguiram Jesus até o martírio. E quantas perseguições, e quantas pessoas são às vezes até afastadas, excluídas da sociedade porque seguem Jesus Cristo. Temos exemplo dos mártires em muitos lugares da terra, em muitos países. No nosso próprio Brasil, temos exemplo de pessoas corajosas, jovens, crianças, padres, leigos, que por seguir Jesus Cristo muitas vezes são criticados e são apontados com o dedo. Terceira condição para seguir Jesus Cristo: renunciar aos bens materiais. Olha, não é fácil. Muitas vezes nosso coração se apega aos bens materiais. E tem pessoas, cristãos batizados, que muitas vezes, por se apegar aos bens deste mundo, esqueceram de dar a prioridade a nosso Deus. Deixaram de seguir Jesus Cristo pelos bens materiais. Nós já escutamos 2 pequenas parábolas. Não vou falar sobre essas parábolas. A única coisa que é o exemplo dessas parábolas é o convite de Jesus para discernirmos sobre o bem antes de seguir sobre o bem ou o mal, né? Para seguir Jesus Cristo. Que não sejamos só fogo de palha, porque às vezes escutamos uma boa leitura do Evangelho ou uma pregação, ficamos com muito entusiasmo, alegria, vibramos, até sentimos esse fogo no nosso coração, que é Jesus que está conosco. Mas passa um dia, 2, uma semana e esquecemos. E aonde que ficou esse entusiasmo missionário, esse entusiasmo de seguir Jesus Cristo? E temos que ter esse entusiasmo mesmo. É muito triste. Por exemplo, a grande maioria do nosso povo se diz cristão. E é verdade.
seguidor de Jesus Cristo, recebe os sacramentos, o batismo bem bonito, os padrinhos, até fazemos uma festa, talvez uma refeição com os compadres, mas depois acabou o compromisso, passou o batismo, e quando se trata de responder fielmente a Jesus, de dar exemplo, ser testemunho, quando alguém fala, ou padre, ou alguém da comunidade, gente, vamos fazer parte de uma pastoral. Às vezes, o que acontece, baixamos a nossa cabeça e esquecemos, temos medo. Gente, quem de vocês gostaria de fazer parte da liturgia? Ah, padre, é muito difícil. Quem de vocês gostaria de assumir um compromisso como ministro da Eucaristia? Ah, é muito difícil, eu tenho muito trabalho. Quem de vocês gostaria de participar da pastoral familiar, de ajudar na pastoral social e tanto da pastoral do dízimo, da juventude? É difícil, mas precisamos carregar a cruz, precisamos ser cristãos comprometidos. Será que Cristo está mais interessado no número de cristãos ou está interessado na qualidade, na resposta que eu vou dar, que você jovem vai dar para Jesus Cristo? Olha, que precisamos de jovens corajosos, jovens que deem testemunho de Cristo na faculdade, na universidade, jovens católicos que ergam a cabeça e falem, sobretudo com testemunho, com exemplo: eu sou católico. Porque às vezes os evangélicos falam e não têm medo, mas nós precisamos anunciar um Cristo que ressuscitou, mas um Cristo que nos ensina que precisamos de carregar a cruz para realmente chegarmos à ressurreição e vencer o pecado, os obstáculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, antes de proclamarmos nossa profissão de fé, queremos assim lembrar com muito carinho Dona Filomena, que ela